Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre conceito e princípios da imagem pessoal na nossa aula. Nas ciências sociais e humanas, a palavra imagem é usada para indicar uma figura, uma imagem mental ou um conjunto de opiniões de um grupo social. Na psicologia social, existem vários campos de estudo dedicados à investigação de imagens e sua utilização em pesquisas sociais que têm apresentado resultados significativos para o estudo da vida social. Na constituição do sujeito, o corpo é um elemento fundamental, de fundamental importância no acesso ao mundo subjetivo, no atributo primordial de todo ser humano, que é a sua subjetividade, o conduzindo a um mundo afetivo e simbólico e a sua conexão com a constituição psíquica e existencial. Então, hoje nós vamos aprender sobre os conceitos e princípios da imagem pessoal a partir do entendimento desta com a constituição do eu na ótica da teoria psicanalista e em relação do corpo com a identificação e imagem. Serão apresentados três autores. A gente vai repetir várias vezes isso, que é o Freud, Lacan e o Dalton, e envolverá o entendimento das relações entre o inconsciente e a consciência nas dimensões tópicas, dinâmica e econômica do psiquismo, em que será buscado abordar as teorias das localizações, dos domínios e das ações. Então, na abordagem sobre a constituição do eu, na teoria psicanalista estudada, que vamos estudar, vamos apresentar o caso, o estado do desamparo em que o ser humano experimenta ao nascer, havendo a necessidade de que o outro ser humano já instituído o auxilie a se introduzir no mundo que já existe. Daí então a importância do estágio do espelho, em que, por meio da identificação com o outro, possa reconhecer-se e distinguir-se, sendo o momento de constituição do eu. Então vamos imaginar a situação dos gêmeos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Dois irmãos gêmeos univitelinos, né, idênticos, eles nunca foram separados e ninguém sabe diferenciar um do outro, a não ser sua mãe e o irmão mais velho. Certo dia, quando eles já frequentavam a escolinha, um deles estava resfriado. A mãe decidiu deixar o filho doente em casa e levar o outro para a escola. O tom de súplica aumenta com muita angústia, mas não chama pela mãe. Ela se aproxima da porta entreaberta e vê o menino suplicar para sua imagem do espelho do armário, para pegar o cavalo de madeira e montar em cima. Sua angústia vai aumentando. A mãe então entra e se mostra, mostrando o filho que ele se joga em seus braços, em tom reivindicatório e depressivo diz: o X, que é o seu irmão, não quer brincar de cavalo. Então, levando em consideração, né, isso, como você explicaria essa situação dos irmãos gêmeos? Vai pensando, enquanto a gente vai falando durante a aula. Então, o psiquismo humano, sob a ótica da psicologia social, é expresso pelas ideias de Vygotsky, Leontiev, Luria, Habermas, Berg e Luckmann, que estudam o psiquismo humano sob os pressupostos teóricos social, histórico e cultural. Então, a gente vai ver agora uma linha do tempo com as principais contribuições para a psicologia de cada autor, né? Vamos começar com Alexei Leontiev, né, que é a psicologia sócio-histórica, né? O processo de apropriação do mundo que se realiza o principal processo de desenvolvimento evolutivo do homem, que traz como consequência a interiorização das funções psíquicas desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Depois nós temos Peter Berg e Thomas Luckmann, né, com a sociologia do conhecimento. Né? No livro A Construção Social da Realidade, tratado de sociologia do conhecimento, apresenta a sociedade como uma realidade objetiva, em que o sujeito a interioriza e constrói a sua realidade subjetiva, pois por meio do processo de interiorização é que a apreensão ou a interpretação imediata de uma situação objetiva dotada de sentido tornam-se significativos subjetivamente para esse sujeito.
Depois temos Jürgen Habermas, né, com a teoria crítica da sociedade. Né? Por meio de seus conceitos básicos sobre a teoria da ação comunicativa, contribui para o entendimento de que a construção dos indivíduos é favorecida pelos processos específicos e necessários da comunicação na sociedade. E por último, nós temos o Levi Vygotsky, com a psicologia sócio-histórica. Né? Lembrando que o Vygotsky ele trouxe muitos elementos para a pedagogia, né? Então foi descolado para a psicologia também alguns dos seus feitos, né? E o Vygotsky estudou as funções psíquicas superiores, como atenção, memória, pensamento, linguagem e consciência, como princípio orientador da concepção social de todos os processos psíquicos. Sendo que, por meio da linguagem, é o que ocorre mudanças, é o que ocorre mudanças significativas no desenvolvimento do indivíduo, pois os processos de percepção, atenção e memória ampliam-se, né? Então surge a imaginação e a criatividade, em que também se reorganizam as emoções, se desenvolve o pensamento abstrato e a consciência. Então, a constituição do eu na teoria psicanalítica ela é abordada, né, por aqueles três autores. Dentre os temas abordados por eles nós vamos estudar as teorias das localizações, dos domínios e das ações do psiquismo, a constituição do eu, o estado de desamparo característico do recém-nascido, até a sua inserção no mundo que já existe via os sistemas de percepção e consciência. Então, a gente vai estudar isso tudo por meio da ótica da psicologia social. As representações podem e conseguem induzir sentidos aos comportamentos, incluí-los em redes sociais e mídia em geral, e a função das imagens na formação e sustentação das representações sociais. Bora lá? Então, ao final dessa aula, a gente tem que aprender três itens, né? Definir imagem e constituição do eu a partir da teoria psicanalítica, explicar a imagem e a representação social do eu a partir da psicologia social, e relacionar o corpo com a identificação e imagem, com foco nos princípios da psicanálise para a constituição psíquica e existencial do sujeito, né? Então, a gente vai abordar a constituição do eu na teoria psicanalítica a partir dos três autores principais. Já falei, Freud, Lacan e o Dalton. Então, vamos buscar o entendimento das relações entre o inconsciente e a consciência nas dimensões tópica, dinâmica e econômica do psiquismo, com as teorias dos domínios e das ações do psiquismo. A gente vai iniciar com a constituição do eu, buscando a compreensão do estado de desamparo característico do recém-nascido, até a sua inserção no mundo, via os sistemas de percepção, consciência. Freud, a partir de 1920, com a segunda tópica da psicanálise, amplifica o entendimento sobre o eu, que inicialmente era somente consciência, para um entendimento de que o ego, como representante da personalidade, é o eu do indivíduo. Esse último toma decisões e controla ações considerando as condições objetivas da realidade e se desenvolve desde o nascimento. Lacan, por sua vez, a partir de 1936, postulou uma nova abordagem, na qual o eu pode ser compreendido como instância do imaginário durante o estágio do espelho. Já em 1984, o Dalton especifica diferenças fundamentais entre a imagem do corpo e o esquema corporal, no qual a imagem do corpo é o principal elemento na constituição do eu. Então, na ótica da psicologia social, a gente vai estudar as representações com as três questões fundamentais: comunicação, construção de uma realidade e domínio do mundo. As representações podem e conseguem induzir os sentidos aos comportamentos, incluí-los em redes sociais e midiáticas. Assim como temos as representações sociais, temos também as representações de uma experiência perceptiva não presente, que a psicologia cognitiva concebe como uma imagem mental. Dessa forma, poderá ser obtido um conhecimento sobre os principais conceitos e princípios da imagem pessoal, né? A psicanálise surgiu em 1900, com a publicação da primeira obra de Freud, né, A Interpretação dos Sonhos. Freud descobriu o inconsciente através da análise dos sonhos, atos falhos e lapsos.
Com a investigação sistemática, construiu uma teoria unificada da mente, demonstrando que a certeza da consciência não é verdadeira, porque a nossa vida intencional poderá ter outros sentidos que não o imediato. Entre a certeza da consciência e o verdadeiro saber, instala-se o inconsciente, revelando o saber que não nos é dado, mas que deve ser procurado para ser encontrado. A descoberta do inconsciente gerou um efeito radical no pensamento da época em todas as áreas da ciência. Abordar a constituição do eu na teoria psicanalítica envolve percorrer um caminho que Freud chamou de metapsicológica, ou seja, é um campo de estudo sobre as relações entre o inconsciente e a consciência, considerando um conhecimento psicológico na busca de dimensões tópicas, dinâmica e econômica do psiquismo. O que quer dizer abordar uma teoria das localizações, dos domínios e das ações do psiquismo. Podemos iniciar este caminho da constituição do eu, relembrando o desenvolvimento do ser humano. Ao nascer, existe uma total impotência que deixa o recém-nascido impedido de experienciar um comportamento articulado, efetivo e eficiente, que é o estado de desamparo expresso por Freud no termo alemão Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, isso mesmo, que diz respeito à condição de alguém estar sem ajuda, sem socorro. A tradução literal dessa palavra é desamparo, né? Como refere Férez, tal impotência é tomada em duas vertentes: a motorische Hilflosigkeit, que é o estado de desamparo motor, e a psiquische Hilflosigkeit, que é o estado de desamparo psíquico. Então, do ponto de vista biológico, né, o motor, temos a constatação da prematuridade do ser humano quando do seu nascimento. Já do ponto de vista psíquico, temos um aparelho que não é capaz de dominar o aumento de tensão. Então, necessitamos entender esse estado de desamparo que o ser humano experimenta ao nascer, com sua total incapacidade de lidar com a abundância de estímulos e com suas próprias forças, remover o excesso através da satisfação. Essa é uma das principais tarefas atribuídas à psique, que acompanhará ao longo da sua vida. É nesse cruzamento entre uma progressiva invasão de estímulos e sua inaptidão de invadir-se deles por suas próprias forças que o estado de desamparo se torna um construto teórico, sendo esta posição, segundo Férez, o requisito para tornar-se humano ou simplesmente para humanizar-se a incapacidade do humano frente a si mesmo e frente ao mundo que está intimamente ligado ao desamparo, que é o Hilflosigkeit, né? Que é a abertura à estruturação do psiquismo. Nesse estado de desamparo, podemos imaginar uma situação com total inexistência de compreensões, ou interpretações, ou concepções, como se não existisse ninguém, nem corpo, nem psiquismo pré-estabelecido. E é nesse estágio, segundo Freud, que possibilita o caminho rumo ao campo do humano. Para tanto, há a necessidade de que outro ser humano já instituído auxilie, né, que é o papel geralmente da mãe, para que o recém-nascido possa introduzir-se no mundo que já existe, ou seja, possibilite o desenvolvimento do seu próprio eu. A partir de 1920, com a segunda tópica de Freud, o termo eu, que inicialmente era a sede da consciência na primeira tópica que abrangia o consciente, pré-consciente e o inconsciente, no seu processo de identificação com o outro, pode constituir-se com este traço e ter uma alteração por essa imagem ou referência desse outro. Portanto, o eu é a parte do que foi modificado pela interferência do outro, ou seja, do mundo externo, via os sistemas percepção-consciência. Nessa sua segunda teoria do aparelho psíquico, Freud introduziu os conceitos de id, ego e superego para se referir à estrutura da personalidade. É uma estrutura dinâmica que possui interação interna e com o mundo externo, com forças e instintos que motivam o comportamento. Né? O id
é a instância inconsciente, sendo o reservatório das energias psíquicas, onde se localizam as pulsões, os instintos, os desejos. São impulsos com uma torrente de energia ilimitada que exerce pressão contínua sobre a personalidade, cujo objetivo é a satisfação imediata para reduzir a tensão, pois é regido pelo princípio do prazer, né, que a realidade impede essa descarga e está presente desde o nascimento. A realidade é representada pelo ego, né? O ego tenta equilibrar as demandas do id com as exigências da realidade do mundo externo e as ordens do superego. É a instância que busca manter a segurança do indivíduo e ajuda na integração com a sociedade. O ego é regido pelo princípio da realidade, sendo um regulador com as funções básicas de percepção, memória, sentimento e também pensamento. Ele representa a personalidade, é o eu do indivíduo que toma as decisões e controla ações considerando as condições objetivas da realidade ou sociedade, e se desenvolve desde o nascimento. Durante o desenvolvimento da infância, outra instância da personalidade se forma, que é o superego, com a internalização das proibições, dos limites, da autoridade imposta pelos pais e professores, em conformidade com a realidade. Quando estas exigências saiu, quando essas exigências sociais e culturais são internalizadas, ninguém mais necessita dizer não. A proibição já está dentro de si, o que gera muitos conflitos internos. Então, para Bock, Furtado e Teixeira, o ego e posteriormente o superego, elas são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também aspectos ou partes inconscientes. Essas instâncias comportam as experiências pessoais de cada um e expressam o estágio de desenvolvimento em que está no momento. Em decorrência disso, o psicólogo investiga a história pessoal em relação à história dos familiares e dos demais grupos sociais, os quais também se inscrevem nos valores e crenças da sociedade que nos cerca. Posteriormente, a Freud, né, depois de Freud, a noção do eu, a sua concepção, as suas funções teriam uma nova abordagem e interpretação. Em 1936, Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais contemporâneos, fez uma releitura da teoria freudiana e situou o eu como instância do imaginário, ou seja, no campo do desconhecido, da ilusão e da alienação, cuja fase denominou de estádio do espelho, que é o formador da função do eu. Esse estádio ocorre entre os 6 e os 18 meses, quando o bebê, diante do espelho, oportuniza um espetáculo fascinante, onde ainda não controla a marcha, que é a parte motora, e nem possui uma estrutura equilibrada ereta, mas com algum apoio de um andador. Por exemplo, reconhece a sua imagem quando está na frente de um espelho, sustentando sua postura. Segundo Lacan, o bebê supera numa azáfama jubilatória os entraves deste apoio para sustentar sua postura numa posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto instantâneo da imagem. Durante a conferência no 16º Congresso Internacional de Psicanálise, Lacan expôs sua tese do estádio do espelho da seguinte forma, eu vou ler ipsis literis, vamos lá. Basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, como a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem, cuja predestinação para este efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na teoria do antigo termo imago. A assunção jubilatória de sua imagem espetacular, por esse ser ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação, que é o filhote do homem nesse estágio de infância, nos parecerá melhor manifestar numa situação exemplar a matriz simbólica em que o eu precipita de uma forma primordial antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro,
e antes que a linguagem lhe restitua no universo sua função de sujeito. Ufa! Disso decorre que o sujeito vê em uma ilusão a sua maturação. Ao se reconhecer na própria imagem, existe um fascínio pelo que surge no espelho, um sorriso que indica reconhecimento e ao mesmo tempo a busca de uma autorização quanto a esse reconhecimento. Ou seja, ele busca algo fora do espelho, uma confirmação através do outro, que pode ser a figura materna, de que ele fez uma conquista, de que aquela imagem é sua, é a sua, mas tem que haver alguma coisa que venha de outro lugar que intervenha nesse auto-reconhecimento. Nesse sentido, o eu é o produto de uma identificação com o outro, de um reconhecimento de uma posição que antes era uma posição do outro. Né? Podemos entender também que o espelho dessa experiência não é simplesmente um espelho, mas tudo aquilo que é capaz de devolver para a criança a sua imagem, podendo ser uma superfície que possibilita que ela se reconheça e se distingua do outro, ou o grupo ou o olhar do outro. Essa experiência se desdobra em muitas situações e se torna um modelo para o seu corpo numa ilusão de unicidade, seu eu antes da sua determinação social. Porém, essa forma total do corpo é concedida externamente, numa imagem que se torna também a base simbólica. O estágio do espelho, fundamentalmente, trata do momento de constituição do eu, da identidade, do momento em que se estabelece a diferenciação entre o eu e o outro, em que ocorre também o delineamento das bordas e dos limites do nosso corpo. Lacan, ele retoma a teoria freudiana de como o eu é constituído. E o estágio do espelho demonstra que essa não parte de um amadurecimento biológico, mas se constitui pela intermediação de uma relação em que o eu se apresenta precipitado como resultado. Com relação ao reconhecimento da própria imagem pela criança, Rodinesc e Plon explicam, né? A criança se reconhece sua própria imagem, calcionada neste movimento pela presença e pelo olhar do outro, a mãe ou um substituto que a identifica, que a reconhece simultaneamente nessas imagens. Nesse instante, porém, o eu, ou je, é como que captado por esse eu, né, que é o moi imaginário. De fato, o sujeito que não sabe o que é, acredita que aquele eu, né, o moi, a quem vê no espelho, né? Então, as representações sociais se constituem uma perspectiva teórica da psicologia social, que é atributo do conhecimento e da compreensão do contexto social. São elementos cognitivos, né, como imagens, conceitos, categorias, teorias, socialmente desenvolvidos e compartilhados, que auxiliam na construção de uma realidade comum, favorecendo dessa forma a comunicação, ou seja, são fenômenos sociais que devem ser entendidos a partir do contexto em que foram gerados. As representações sociais abrangem três questões fundamentais, como já foi falado antes: a comunicação, a construção de uma realidade e o domínio do mundo. A comunicação se torna facilitada pela unicidade e codificação da história individual e coletiva. Na construção da realidade, em função da comunicação da história, esta é interpretada e reinterpretada e dessa forma possibilita a reconstrução da realidade cotidiana através de posicionamentos e ações, sendo um conjunto de conhecimentos sociais que possibilita que as pessoas se situem e dominem uma realidade. A teoria das representações sociais tem como objetivo elucidar os diversos fenômenos coletivos, sem desconsiderar o ponto de vista individual. As representações sociais são suportadas pelo saber do senso comum das experiências vivenciadas rotineiramente, que podem se apoderar de significados consolidados no decorrer de sua história. Consequentemente, são decorrências do apoderamento de construtos estruturados em diferentes períodos cronológicos e produzidos nos novos contextos. O seu propósito é converter algo não familiar em familiar através do modo operante de classificar, tipificar, estereotipar e denominar novos eventos de convicções, para torná-los compreensivos a partir de ideias e teorias pré-existentes e incorporados no momento em que são amplamente respeitados pela sociedade. Segundo Torres e Neiva, como saber do senso comum, elas ainda
Elas ainda orientam os comportamentos e as práticas, intervêm na definição da finalidade da situação e antecipam ou prescrevem práticas obrigatórias, na medida em que definem o que é aceitável em dado contexto social. Isso permite corroborar e fundamentar comportamentos e tomadas de decisão que rompem com os conhecimentos científicos. A temática é apreendida das falas individuais e coletivas, dos pontos de vista, atitudes e das práticas do cotidiano que são expressas nas mídias e redes sociais. As representações podem e conseguem induzir os sentidos aos comportamentos, incluí-los em redes sociais. Para Toninho Zubel, as representações sociais possuem duas funções primordiais: convencionalização e caráter prescritivo. Na convencionalização, temos que a forma do saber do senso comum, as representações permitem categorizar ideias, indivíduos e acontecimentos na matriz da cultura e produzir uma série de classificações que vão dinamizar os critérios e mecanismos de inclusão e exclusão, bem como balizar as formas de ajustamento, agraduando a relação identidade e alteridade. Com seu caráter prescritivo, as representações elas são concebidas como um fenômeno histórico, produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. Elas se impõem como uma força irresistível, resultado da combinação de uma sólida estrutura prévia ao pensamento e de uma tradição capaz de estabelecer o que deve ser pensado. Nas convenções das representações sociais, uma realidade que é estabelecida pelo socialmente adotado, existindo uma opressão pertinente, onde há possibilidade de inclusão e exclusão meramente por se enquadrar ou não ao modelo instituído. E como determina o que deve ser pensado, é possível perceber o quanto regulam a área de comunicações e definem as interações humanas capazes de instaurar uma consciência coletiva. Assim como temos as representações sociais, temos também as representações de uma experiência perceptiva não presente, que a psicologia cognitiva concebe como uma imagem mental. Segundo Santaella e Nott, Piaget define imagem como esquema representativo de um acontecimento externo e vê nela uma imitação interiorizada e uma transformação de um tal acontecimento. Esta é a capacidade do ser humano de representar algo através de um signo ou um símbolo ou um objeto. A representação mental de imagens gerou discussão entre os cientistas da psicologia cognitiva que estudam o processamento de informação a respeito do pensamento. Pensamento como codificado simbolicamente versus pensamento em forma de imagens. A imagem tem um caráter de esquema, um mapa cognitivo e uma disposição espacial. O ato da compreensão cognitiva se dá a partir da vivência pessoal interna, né, vivência pessoal que é interna, e que possibilita uma síntese perceptual perceptual sensorial, dos elementos da consciência que são organizados e constituídos de uma forma singular e que têm interferência interna e externa, e que são concepções mentais que originarão o pensamento cognitivo e seus vínculos lógico-didáticos. Como podemos explicar as capacidades do ser humano de absorver, lembrar e compreender imensas informações como a sua história, lugares, vivências, sem a presença de esquemas corporificados, imagens, modelos mentais e representações que constituem, estabelecem, incorporam e preservam grandes quantidades de informações, conhecimentos de sensações e memórias, né? Conforme o Palasma, uma recente pesquisa psicolinguística confirmou de modo convincente o uso de imagens mentais e modelos neurais em processo de pensamento e fala. As descobertas dessa pesquisa apoiam a suposição de que modelos mentais corpóreos contêm conhecimento e também são usados em vários sistemas de símbolos. A função das imagens na formação e sustentação das representações sociais é manifestada pela respectiva estrutura de representação que contém um elemento imaginário. Nas ciências sociais e humanas, a gente vai encontrar a palavra imagem para indicar uma figura, uma imagem mental, ou um conjunto de opiniões de um grupo social. Já na psicologia social, existem vários campos de estudo dedicados à investigação de imagens, e a sua utilização em pesquisas sociais
tem apresentado resultados significativos para o estudo da vida social. A inserção de elementos visuais em pesquisas de representações sociais oportuniza o acesso a temáticas que não são explicitadas verbalmente e que se encontram na estrutura da representação, como a investigação de imagens publicitárias vinculadas nos diversos meios de comunicação. Podemos dizer que as imagens são entidades quase palpáveis que se movimentam, se entrelaçam, se solidificam continuamente no nosso cotidiano. São, ao mesmo tempo, culturais, transculturais, temporais, atemporais e simbólicas. A imagem do corpo na psicanálise é um dos registros mais significantes na constituição do sujeito. O corpo, para a psicanálise, não é o corpo biológico, e sim o corpo erógeno de Freud, em que, em função da evolução do sujeito nos estádios de desenvolvimento, passa por 4 zonas erógenas em 4 regiões do corpo. Para Lacan, o corpo é visto em 3 dimensões. O corpo como imagem, que é o imaginário, o corpo assinalado pelo significante, que é o simbólico, e o corpo como sinônimo de gozo, que é o real, dentro dos 3 registros fundamentais na constituição do sujeito. Na abordagem de Freud e Lacan, existe a análise da conexão do corpo com o eu e a sua influência no narcisismo e nas identificações primárias. Segundo Amparo Magalhães de Chatelard, para que o sujeito possa, a partir dessa imagem, existir como sujeito do desejo, sujeito falante e sujeito do inconsciente, é fundamental o cruzamento simultâneo entre a imagem espetacular, imagem especular e a palavra enquanto lei mediadora. Dessa forma, haveria uma articulação do corpo com o espaço e a linguagem. Na constituição do sujeito, o corpo é um elemento de fundamental importância no acesso ao mundo subjetivo, um atributo primordial de todo ser humano. Sua subjetividade, conduzindo-o ao mundo afetivo e simbólico e sua conexão com a constituição psíquica e existencial. Para Freud, o eu é, antes de tudo, um eu corporal, pois é a projeção de sua exterioridade. Ao nascer, a criança não distingue limites do seu corpo, o que é interno ou externo, pois ainda está num estado de confusão. A imagem corporal ela será construída a partir da percepção do seu corpo, mundo interior e do mundo exterior. No corpo biológico, advêm as sensações externas e internas, como tato, audição, olfato, paladar e visão, como também as sensações de dor, que é a nocicepção, o sentido de localização corporal, que é a propriocepção, mas o sentido de maior importância para a constituição do eu é a visão, pois é através do olhar que o outro é conhecido, onde partes do corpo têm um contorno definido e onde o se olhar no espelho cria a imagem que Freud chamou de imagem especular, que foi originada desde o ato de olhar a si próprio no espelho, olhar para o outro e do olhar do outro. Outros sentidos desempenham um papel especial na formação do eu. O tato e a nocicepção, que é a sensação de dor. Freud refere-se a que o corpo de uma pessoa, ou seja, mais precisamente a sua superfície, pode gerar sensações tanto internas quanto externas. Percebemos o objeto que toca na nossa pele e simultaneamente sentimos nossa pele sendo tocada. O tato produz 2 espécies de sensações e uma delas pode ser interna. Com a sensação de dor, atingimos o conhecimento de nossos órgãos internos durante uma doença que provoque dor, nos levando à concepção de nosso corpo. Segundo Amparo, Magalhães e Chatelard, a dialética dentro-fora não é simplesmente efeito de processos fisiológicos, mas produto principalmente da constituição do imaginário ligado ao corpo e da capacidade de representar a si e ao outro enquanto entidade separada de si mesmo. Devemos considerar também, na constituição do eu freudiano, a função das pulsões. Desde o nascimento se faz presente o complexo universo sensório, além dos sentidos oriundos do corpo biológico, que se relacionam aos estímulos externos provenientes do mundo externo, e neste momento a figura materna é uma representante importante, com as excitações pulsionais, né, que são internas, requerendo um sistema de percepção-consciência capacitado para tornar o que é sentido, vivido e compreendido ou percebido em traços ou referências de percepção e,
mais tarde em traços de memórias, né, que é o mnemênicos, né? Essas seriam as primeiras reproduções inconscientes da experiência somática no espaço psíquico originário, e a influência dessas forças pulsionais necessita, para serem mediadas e simbolizarem-se, da experiência de satisfação atingida da ligação com o objeto, externa à figura, né, que é externa à figura materna. Segundo Freud, vamos ler o trechinho aqui do Freud. Se agora nos dedicarmos a considerar a vida mental de um ponto de vista biológico, uma pulsão nos aparecerá como sendo um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como a representante psíquico dos como representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo. Inicialmente, na experiência neonatal, o bebê ainda não alcança a percepção na sua totalidade de si, nem dos objetos externos, que é a mãe. A percepção do seu corpo e do corpo da mãe ocorre de forma desmembrada, segmentada em diversas partes separadas como objetos parciais. Mão, boca, seio, fezes. Somente mais tarde, essas percepções espedaçadas, que são próprias da atividade autoerótica do narcisismo primordial, abrandam e dão lugar a uma percepção do conjunto. O narcisismo primário ou primordial ocorre na fase que a criança ainda não é capaz de se voltar para os objetos externos, e ela própria é o seu objeto de amor, que Freud situou como o primeiro estado de vida, anterior à constituição do eu, cuja fase é caracterizada por um período em que o eu e o inconsciente são indiferenciados. É nesse narcisismo primário que fundamentou a teoria lacaniana do estádio do espelho e dá início à constituição do eu. Para você entender, né, o narcisismo. O termo narcisismo, na tradição grega, significa o amor de uma pessoa por si mesma, né? Além do protagonista chamado Narciso, foram afamados por Ovídio na terceira parte de suas Metamorfoses. Diz a lenda que Narciso era de uma beleza singular, filho do deus Césifo, protetor do rio de mesmo nome, e da ninfa Liríope. Atraía várias ninfas, entre elas Eco, a quem rechaçou, a quem quem Narciso rechaçou. No Eco, no desespero, suplicou a deusa Nêmesis que a vingasse. Então, numa caçada, Narciso parou para se refrescar numa fonte de águas claras, e quando percebeu seu reflexo na água, pensou inicialmente estar vendo outra pessoa. Ficou paralisado, não conseguia desviar os olhos daquele rosto que era o seu. Mergulhou os braços na água para abraçar aquela imagem que não parava de se distanciar. Estava apaixonado por si mesmo, e esse era um desejo impossível. Chorou e percebeu que ele era o objeto de seu amor. Quis então, desesperadamente, se separar da sua própria pessoa e se feriu até sangrar e morrer. O estágio do espelho estabelece um delineamento inicial do eu fundamentado na imagem unificada do corpo na presença efetiva do outro, que presencia, por meio do olhar, a forma do semelhante. Para Lacan, essa é a primeira e crucial identificação, efetivada como a imagem ideal de si. Nesse início imaginário, no qual a criança é presa, o eu irá se constituir ligado à imagem do corpo, marcando o início da instância imaginária, o eu imaginário. Né? Ao mesmo tempo, também marca um momento inédito, no qual a criança começa a diferenciar o seu corpo e o mundo externo a partir de sua imagem corporal. E é nesse momento que a imagem do corpo concede ao sujeito o primeiro módulo que lhe permite posicionar o que é e o que não é do eu. A identificação do sujeito com a imagem proporciona à criança transpor um momento pré-especular com a imagem do corpo segmentado, constituindo uma subjetividade, pois a criança conquista nesse momento a autenticação e o reconhecimento dessa imagem como um sujeito. As abordagens psicanalíticas sobre a concepção das representações do corpo, nas décadas de 1940 a 1950, se canalizaram em torno da tese de Freud sobre o narcisismo e em Lacan com a tese sobre o estádio do espelho, baseando uma nova ótica quanto à função da imagem do corpo na constituição do eu.
Em 1984, o psicanalista François Dalton apresenta uma nova visão sobre a imagem do corpo, trazendo a perspectiva de um registro do inconsciente como traço cultural, como sendo uma parte da história emocional da relação do ser humano com o outro desde a sua concepção. Essa concepção da imagem do corpo inconsciente caracteriza-se, segundo Amparo Magalhães de Chatelard, como uma representação psíquica primária precoce, sem figuração no instante em que é elaborada, só sendo possível sua representação no momento posterior. Dalton especifica diferenças fundamentais entre a imagem do corpo e o esquema corporal. O esquema corporal caracteriza o indivíduo como representante da espécie humana, não importa o lugar, ou a época ou as circunstâncias em que vive. É ele que desempenha o papel ativo ou passivo da imagem do corpo, no sentido que propicia a objetivação de uma intersubjetividade de uma relação da linguagem com os outros. Sem essa sustentação que ele representa, o indivíduo continuaria eternamente um fantasma não comunicável. É inconsciente, pré-consciente e consciente, evolutivo no tempo e no espaço, estruturando-se pela experiência e pela aprendizagem, e portando o corpo atual no espaço à experiência imediata, sendo independente da linguagem, ou seja, independente da história relacional do sujeito com os outros. O uso da linguagem pela espécie humana possibilita distinguir o esquema e a imagem do corpo, pois é pela palavra que a humanização se efetiva, viabilizando a transição do imediato para a mediatização. Assim, a imagem do corpo se institui sendo de ordem simbólica, né? Douto caracteriza a imagem do corpo como sendo específica de cada indivíduo, estando associada ao sujeito e à sua história, sendo peculiar de uma libido, em uma situação dinâmica, de um tipo de relação libidinal. A imagem do corpo é inconsciente, podendo tornar-se, em parte, pré-consciente apenas quando se vincular à imagem consciente, em que são utilizadas as metáforas e as metonímias relacionadas à imagem do corpo, tal qual as mímicas e na linguagem verbal. Ela se estrutura pela comunicação entre os sujeitos. Né? E a imagem do corpo, segundo o Dalton, é a síntese viva de nossas experiências emocionais, interhumanas, repetitivamente vividas através das sensações erógenas, eletivas, arcaicas ou atuais. Ela pode ser considerada como a encarnação simbólica do inconsciente do sujeito desejante, e isto, antes mesmo que o indivíduo em questão seja capaz de designar-se a si mesmo pelo pronome pessoal eu e saiba dizer eu, o sujeito inconsciente e desejante em relação ao corpo existe desde a concepção. A imagem do corpo é, a cada momento, memória inconsciente de todo e o vivido relacional, e, ao mesmo tempo, ela é atual, viva em situação dinâmica, simultaneamente narcísica e interrelacional, que é camuflável ou atualizável na relação aqui e agora, por qualquer expressão linguageira, desenho, modelagem, intervenção musical, plástica, assim como mímica e gestos. A comunicação interpessoal ela é possibilitada em função da imagem do corpo a ser sustentada e cruzada com o esquema corporal. Toda comunicação é implicitamente compreendida pela imagem do corpo, pois é na imagem do corpo o alicerce do narcisismo que o tempo se entrelaça com o espaço, que é o estado pregresso inconsciente é, e repercute na relação presente. A imagem do corpo é estruturada pela comunicação entre os indivíduos e fragmentos no dia a dia, e memorizado, reprimido ou proibido. Ela pode se independizar, independizar, independizar do esquema corporal, pois se articula com ele pelo narcisismo gerado pela carnalização do sujeito na concepção. A visão de mundo de uma criança está de acordo com a sua imagem atual do corpo e depende desta. Portanto, será por intermédio dessa imagem do corpo que podemos entrar em contato com ela. Desde o nascimento, são palavras e fonemas que conviveram com os contatos captados pelo corpo. Né? Então,
para se alertar, a imagem do corpo e caso particular do nome, segundo o douto, né? O nome, desde o nascimento, é ligado ao corpo e à presença do outro, contribuindo determinantemente para a estruturação das imagens do corpo, incluindo as imagens mais primitivas. O prenome é ou os fonemas que acompanham o sensório da criança, inicialmente sua relação com os pais, mais tarde com o outro, do nascimento à morte. O prenome, quando pronunciado no sono profundo de uma pessoa, a despertará, assim como quando estiver em coma, é provável que abra os olhos. O prenome é o primeiro e último fonema que está em relação com a própria vida e com o outro, e que a sustenta, pois foi também, desde o nascimento, o significante da relação com a mãe, desde que esta não tenha sempre chamado a criança de meu lindinho, meu amorzinho, o que esclarece porque não se pode e não se deve trocar o prenome de uma criança sem correr um risco grave. A imagem do corpo é realizada como uma rede de segurança linguageira com a mãe, nos diz Douto, né? O pré-eu da criança advém na dialética presença-ausência materna, que é continuamente legitimada de uma percepção que é gradualmente concatenada com a presença prometida, esperada, reencontrada e pela memorização em linguagem. Segundo, segundo Douto, a criança que ouve conhece a si mesma porque ele fala. E dia após dia, este encontro personaliza, sendo ela representada auditivamente através de fonemas de seu nome pronunciado por esta voz, pelas percepções que ela reconhece e que fazem a especificidade daquela pessoa, a mãe, repetidamente reencontrada. Como vimos, o estudo do corpo na psicanálise é complexo e possui diferentes pontos de vista e de abordagem teórica, né? Destaca-se a posição pulsionar do corpo, a dimensão imaginária, a sua correlação com o eu e com o narcisismo. A imagem do corpo se constitui no campo das identificações, na imagem refletida sob o olhar do outro, tal como o estágio do espelho, sendo de fundamental importância na constituição do eu e da constituição psíquica. Para finalizar, o estudo do corpo e da sua imagem possui abordagens que se diferenciam e se complementam na psicanálise, que contribuem para o entendimento da constituição do sujeito, de sua imagem e do seu corpo. A percepção da relação do corpo, físico, mente e espírito permeia todos os momentos das vivências, né? Então, agora você vai ter a oportunidade de conhecer uma pesquisa que objetivou compreender como a mulher mastectomizada, né? Mastecto, mastectomizada. Difícil falar os nomes hoje, tá? Hoje eu tô. Uma mulher mastectom, que fez mastectomia. Não é mais fácil falar mastectomia. Representa seu corpo nas relações consigo mesma. Mastectomia, representação do corpo na relação consigo mesma após cirurgia. Mastectomia, representação do corpo na relação consigo mesmo após cirurgia. Conforme estudar nessa unidade de aprendizagem, a representação social e a imagem do corpo fazem parte da constituição do eu. Nesse sentido, iremos apresentar um estudo de caso de 10 mulheres mastectomizadas durante 4 meses de pós-operatório. Como referencial teórico, foi utilizado a representação social. Mastectomia é o nome da cirurgia que é realizada para a retirada completa da mama e constitui-se um dos tratamentos cirúrgicos para o câncer de mama. A mutilação da mama, um órgão característico da feminilidade, resulta na transformação negativa da imagem corporal, representando uma delimitação estética e funcional que pode trazer prejuízo na satisfação sexual. O câncer de mama é a doença mais temerosa pelas mulheres, devido à sua gravidade, avanço imprevisível e mutilação
causando enorme impacto na autoimagem. No momento que a mulher decide fazer uma cirurgia, observe-se uma busca por resolver rapidamente seu problema, tendo um lado reconfortante. Nesta pesquisa, chegou-se a 4 representações importantes: corpos mutilados, sensação de impotência, dor e limitação, cuidado com o corpo. Corpos mutilados. A identificação de um corpo mutilado dá-se pela percepção de um corpo atual alterado e diferente, principalmente nas situações em que se observa, como nos momentos em que fica frente a um espelho e quando está despida. A mulher, ao perder a mama, apresenta modificações no modelo postural e percebe comprometimento na beleza física. A mastectomia desconstrói a imagem corporal de maneira abrupta. No entanto, essa imagem corporal e a autoestima são construídas pelas experiências acumuladas ao longo da vida. O que ela necessita é de um tempo para assimilação e incorporação dessa nova imagem corporal. Sensação de impotência, a impossibilidade de cuidarem de suas famílias. Passam a ter uma relação de dependência de outros para cuidados consigo mesmo. Isso, para muitas das mulheres estudadas, foi um motivo suficiente para gerar sentimentos de impotência em suas vidas. As mulheres estudadas relataram que, quando estavam internadas, acreditavam que a situação de dependência dos outros para se cuidarem fosse normal naquela situação em particular, e que, ao chegar em casa, conseguiriam ser mais ativas e assumiriam normalmente seus papéis domésticos, cuidados com os filhos e marido. No entanto, a realidade foi outra. Começaram a perceber as dificuldades a serem enfrentadas, como dor e limitação. A dor e limitação extrapolam o aspecto físico. A dor fantasma, perturbação física da mama amputada. A dor fantasma diz que o ser humano está acostumado a ter um corpo completo e, com a amputação, passa a enfrentar uma nova situação. Mas, como reluta em aceitá-la, tenta manter a integridade do seu corpo. Daí aparecer o membro fantasma. E se tratando de uma amputada, a sensação fantasma pode representar uma tentativa de conservar as qualidades femininas e sexuais para a mulher. No cuidado com o corpo, representa um corpo como frágil, ameaçado e necessitando de cuidados. A própria incisão e a presença de drenos denunciam a necessidade de cuidados. Preocupe-se com a vestimenta, o disfarce e com o braço homolateral à cirurgia. Cuidar do corpo e de si implica ter intimidade, senti-la, acolhê-la, respeitá-las, dar-lhe sossego e respeito. Ao se preocuparem consigo mesmo, as mulheres procuraram meios de se cuidar, buscando soluções consideradas mais adequadas para melhorar sua imagem corporal. O corpo com o qual as mulheres estudadas tiveram que se ocupar representou-lhes não ser mais um corpo jovem, do qual se cuida por meio de outros investimentos, mas um corpo frágil e ameaçado. Na arte do cuidar, é preciso a ajuda do outro, pois os cuidados que se tem consigo mesmo intensificam-se nas relações sociais. Finalizando, nesse movimento de reorganização de sua inserção no mundo individual, social e espacial, que as mulheres realizam nos primeiros meses de reabilitação de uma mastectomia, reside um importante papel dos profissionais de saúde. Há a possibilidade de auxiliá-las na sincronização e interação dessas fases iniciais de forma a favorecer a construção de importantes modelos para elas. Então, a imagem do corpo ela é específica de cada indivíduo, estando associada ao sujeito e à sua história e sendo peculiar de uma libido em situação de um tipo de relação libidinal. É, acima de tudo, inconsciente, podendo tornar-se, em parte, pré-consciente apenas quando se vincular à imagem consciente, que metáforas e metonímias referenciadas à imagem do corpo, tal qual as químicas e na linguagem verbal. Então, a gente vai ver aqui um case de um paciente que foi levado para tratamento com sintomas de aparência psicótica
que com o andamento, que com o andamento a psicanalista identificou tratar-se de um caso particular de nome. Vamos lá. A psicanalista Joane tratou um caso de uma criança que foi abandonada após o nascimento por seus pais, recolhida em um orfanato e adotada na idade de 12 meses. Os pais adotivos lhe deram um novo prenome, Christian, diferente daquele que possuía, mas os pais não relataram esse fato nas entrevistas iniciais. Aos 7 anos, Christian foi levado para consulta com sintomas de aparência psicótica. No início do tratamento psicanalítico, revela que ele é hipoacústico, ou seja, diminuição da sensibilidade auditiva. Ele foi colocado nele um aparelho e com a ajuda da psicoterapia, a sua inteligência se desperta e uma continência esficteriana se resolve. Ele se adapta totalmente à faixa de idade, mas na escola se recusa a ler e é incapaz de escrever. A psicanalista Joane observa que ele utiliza as letras, principalmente a letra R, que espalha por toda a parte, escrita em todos os sentidos em seus desenhos. Joane procura quem poderia estar sendo designado por esses R's, pois não há em sua família nenhum nome que comece com a letra R. A mãe adotiva, então, revela aquilo que Joane não sabia. A criança usava, quando foi adotada, o pronome de Renato. Isso permitiu que Joane interpretasse para a criança que talvez seja Renato que ele representa em seu desenho, por todos aqueles R's. Sem dúvida, ele sofreu muito com a mudança de pronome no momento da adoção, a respeito da qual, aliás, ele foi informado muito cedo, mas a interpretação não traz nenhum resultado. Após um momento de espera silenciosa, durante a qual a criança estava ocupada em desenhar ou modelar, ocorreu a ideia de Joane de chamá-lo como se estivesse fora de cena, sem olhá-lo, ou seja, não se dirigindo à sua pessoa ali presente, com tom e intensidade diferentes, com a cabeça girando em direção a todos os pontos cardeais, para o teto, sob a mesa, como se chamasse alguém no espaço sem saber onde está. Renato! Renato! As testemunhas presentes no seu consultório veem a criança aguçando o ouvido em direção a todos os cantos da sala. Ela lhe diz: Renato era o seu nome quando você foi adotado. Joane percebeu em seu olhar uma excepcional intensidade. O sujeito Renato, desnominado, pôde reatar sua imagem de corpo à de Christian, o mesmo sujeito nomeado assim aos 12 meses. Houve um processo completamente inconsciente. Ele precisava ouvir esse pronome dito não com uma voz. Esse era o tipo de voz de maternidades desconhecidas que ele tinha ouvido quando se falava dele, ou quando o chamavam, no orfanato enquanto esperava a adoção. É nesse reencontro, na transferência em relação à psicanalista, de uma identidade arcaica perdida desde a idade de 12 meses, que lhe permitiu ultrapassar na quinzena seguinte suas dificuldades em ler e escrever. Eu vou compartilhar na descrição do vídeo um texto, né, que é a Identificação em Imagem, uma leitura psicanalítica do seriado Black Mirror. Né? Então, um artigo sobre os conceitos de identificação em imagem, articulando com os episódios Urso Branco do seriado, e a hipótese levantada é que o episódio expõe o apelo à imagem presente no atual funcionamento social. E por hoje é só isso. Tchau, até a próxima aula.